Fala pessoal, eu me chamo Renan, atualmente sou coordenador operacional do AlphaX, também sou estrategista Growth da Alpha e hoje eu vim falar sobre o módulo sobre Google Ads e performance local dentro do Google Ads, beleza? Iniciando no capítulo 25, a gente vai falar um pouco sobre a introdução do Google Ads para o restaurante, o porquê que é importante ter o Google Ads para o restaurante ali, né? E eu vejo que o principal motivo da gente utilizar ali o Google Ads para o restaurante está muito ligado ao nosso market share. O que é o market share? É a fatia de público, a gente identificar a nossa fatia de público ali que está dentro do nosso mercado, é o nosso público-alvo, a gente entender o porquê que a gente utiliza ali o Google Ads para isso, né? E dentro da Alpha, a gente utiliza ali o Google Ads muito relacionado a realmente pesquisas. A gente procura o cliente vir atrás da gente, né? A gente consegue diminuir o nosso CAC, a gente consegue melhorar nossos resultados com base nisso, porque o lead acaba vindo um pouco mais qualificado, né? E a gente consegue converter mais em cima disso, tá? Hoje, a gente trabalha com 3 estilos de campanha principais para a Alpha dentro ali do Google Ads. A gente tem o YouTube, né, que ele é uma campanha ali mais relacionada a reconhecimento, fortalecimento de marca. A gente pode sim converter em cima dele, né, porém não é o real objetivo dele. A gente tem como principal objetivo realmente o reconhecimento, a pessoa entender dos seus produtos, a pessoa entender dos seus processos, né. O outro seria a questão da pesquisa, tá? A pesquisa, ela está muito relacionada ali quando o cliente vai pesquisar mesmo e aparece o patrocinado embaixo ali do nosso estabelecimento, né? Por exemplo, vamos supor que a Nils Pizzaria, a gente está fazendo um Google Ads ali para a Nils Pizzaria, e a Nils Pizzaria fez um objetivo de pesquisa, né? Então, quando qualquer pessoa de Curitiba, o Nils Pizzaria está localizado em Curitiba, qualquer pessoa de Curitiba que pesquisar algo relacionado a pizza, ou Nils Pizzaria, vai aparecer os anúncios da Nils Pizzaria, né? E o terceiro, que seria ali a campanha de rotas, tá? Na campanha de rotas eu vou falar um pouco melhor para você na próxima aula, mas a gente faz também essa campanha, uma das principais campanhas que a gente ali utiliza, que ajuda muito também a gente gerar mais reconhecimento, conversões, para o cliente identificar onde que fica nosso estabelecimento, né? E a gente também conseguir converter em cima disso, beleza? No mais, recapitulando aqui para vocês, o Google Ads ele é muito importante para a gente diminuir o nosso CAC, né, nossos custos por aquisição do cliente, nossos custos em gerais, porque acaba que a gente consegue qualificar mais o lead. O lead vai atrás de você, não é a gente que vai atrás do lead, entende? E a importância disso para os restaurantes, né? Que como as pessoas hoje diariamente pesquisam sobre comida, a gente está muito ligado ao iFood, cardápio digital, muito ligado realmente ao delivery, a gente tem hoje esse fácil acesso. Então as pessoas conseguem pesquisar no Google, ter essa facilidade e a gente conseguir qualificar mais o lead. Então a gente consegue gerar mais vendas, consegue lucrar mais com isso. Então a importância do Google Ads para os restaurantes está baseado nessa ideia. Agora falando um pouquinho sobre o capítulo 26, a gente vai sair um pouco do macro, né? E vai vir aqui um pouco para o micro. Eu vou especificar um pouquinho mais para você como que serve ali a campanha de pesquisa, tá? Igual eu falei no último capítulo, a questão da campanha de pesquisa ali está muito relacionado realmente o que o cliente vai pesquisar do seu estabelecimento. Então, na campanha de pesquisa, a gente consegue segmentar por palavras-chave a campanha, né? É como se fosse o nosso direcionamento detalhado, nosso interesse dentro do meta ali, porém no Google Ads. Então, por exemplo, como que a gente colocaria para a Nils Pizzaria, que a gente deu vários exemplos aqui para vocês sobre a Nils. A Nils Pizzaria a gente pode colocar ali como palavra-chave Nils Pizzaria, que seria uma campanha institucional, né? Nils Pizzaria, pizzaria perto de mim, né? A melhor pizzaria da região, a melhor pizzaria de Curitiba. Essas são palavras-chave amplas, né? São palavras-chave amplas para a gente conseguir aquecer a campanha mais rápido, né? A gente gerar mais pesquisas e a gente abranger essas pesquisas também para que a gente consiga aparecer mais no nosso anúncio, tá? Quanto mais aparece nosso anúncio, mais a campanha gasta, mais a campanha aquece, mais aparece para mais pessoas no caso, né? E a gente consegue converter mais em cima disso, criar um público também em cima disso para futuramente fazer um remarketing. Então, recapitulando, a campanha de pesquisa, ela serve ali para realmente o cliente, né, o consumidor final, fazer uma pesquisa relacionada ao seu estabelecimento, né, através das palavras-chave. Com isso, com as palavras-chave corretas, a gente consegue aparecer ali dentro do Google
e a gente consegue gerar interesse para o nosso cliente e conseguir converter também em cima disso. E falando um pouco melhor também ali sobre a importância, né, dos restaurantes utilizarem Google Ads atualmente, eu vou dar um exemplo para vocês de um cliente meu, tá? Que inclusive é a News. A News, o Nilson, que é a dona da News, ele me chamou para conversar, né? Até porque não estava dando muito resultado na questão do meta ali. Acaba que restaurante e empresário no ramo alimentício é complicado. Vão ter meses ali que são ruins, vão ter meses ali que vão estagnar os resultados, e você precisa achar canais de vendas melhores. Você, enfim, precisa achar canais de vendas para você conseguir melhorar os seus resultados de alguma forma. E a primeira ideia que eu tive foi a questão do Google Ads. Apesar de, analisando o market share dele, analisando o público-alvo dele, não fazia muito sentido a gente trabalhar com o Google Ads. Mas foi uma porta para a gente se abrir ali, né? E a gente começar a converter em cima disso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi analisar a questão ali do público dele. Como que o público dele se comporta. Então, eu vi ali que o público dele é um pouco mais jovem. O público jovem gosta de comprar uma pizza, de saborear uma pizza, principalmente uma pizza doce. Então, você precisa ser muito específico nessas ideias, para você conseguir depois trazer em campanhas essas ideias também, tá? Então, após isso, o News, em média, ele estava faturando em média R$400 mil com meta, a gente trabalhando com criativos ali semanais, com promoções, enfim. Chega um momento que estagna. A maioria do tráfego pago, se você não otimiza a campanha, se você não traz ideias novas de criativo, acaba que você estagna os resultados, né? Com o Google Ads, a gente abriu uma nova porta de novos públicos entrarem. Então, a gente conseguiu adquirir novos clientes e a gente deu oportunidade desses novos clientes gerar uma retenção dentro da operação da News, né? Então, com isso, quando a gente trouxe o Google Ads, chegou muito cliente novo, chegou novas vendas, a gente diminuiu o custo por pedido, então aí a gente começou a faturar mais e começou a lucrar mais, obviamente, né? Com isso, em menos de 2 meses, a gente saiu de 400 mil, a gente foi para 700 mil reais, juntamente ali com o Google Ads, a gente trabalhando no Google Ads e o Meta Ads junto. Mas o Google Ads foi uma importância muito grande para o nosso estabelecimento, né? No caso ali da News Pizzaria. Então, isso também é uma das importâncias muito grandes do restaurante estar utilizando o Google Ads aqui na Alpha, né? Tá utilizando ali a questão das campanhas importantes que eu te passei, que é a campanha de pesquisa, a campanha de rota e a campanha ali também do YouTube, porque tudo isso é um canal de venda novo, é um canal de aquisição novo, onde você consegue puxar novos públicos diferentes, e novas qualificações também para você conseguir reter esse cliente e você começar a aumentar seu ticket médio e diminuir o seu custo por pedido dentro da operação, tá? Em relação também à campanha de pesquisa ali, trazendo uma ideia falando sobre a questão das palavras-chave, atualmente a gente tem as palavras-chave amplas, que eu falei para vocês, que servem mais para aquecer a campanha mais rápido, a gente conseguir gastar o dinheiro ali dentro do Google mais rápido, para a gente encontrar o lead ali qualificado e a gente converter em cima disso, tá? Porém, a gente tem uma outra palavra-chave, que é uma palavra-chave exata, tá? Significa o seguinte, a palavra-chave exata, ela significa exatamente aquilo que você está pesquisando. O que o cliente, no caso, está pesquisando, né? O consumidor final está pesquisando. Então, quando a gente coloca uma palavra-chave, por exemplo, a melhor pizzaria de Curitiba, quando a gente coloca ela para ampla, a gente tem uma variedade de segmentações, né? De pizzarias, enfim, que tem em Curitiba. Não existe só a News em Curitiba como pizzaria. No caso, se a gente colocasse uma palavra de correspondência exata, exatamente aquilo que o cliente colocar, você ganhando no leilão, obviamente, né, na campanha ali, no investimento, a chance de aparecer seu anúncio exatamente com aquela pesquisa que você colocou, com aquela palavra-chave de correspondência exata, a chance é muito alta, aumenta drasticamente, né? Isso ajuda muito a gente conseguir qualificar mais ainda o lead e também converter mais em cima disso. E um ponto quando que a gente coloca essas palavras-chave de correspondência exata? Normalmente, numa campanha de Google Ads, a gente inicia com uma palavra-chave de correspondência um pouco mais ampla para realmente, como eu falei, aquecer essa campanha. Quando a gente for começar tendo dados, a gente começar a coletar esses dados, começar a ter aquela clientela nova, a gente vai aplicar um remarketing. Quando a gente aplicar esse remarketing, a gente pode trabalhar com correspondência de palavras-chave exatas, que a gente vai qualificar esse lead mais. Também a gente vai conseguir salvar públicos diferentes, como públicos de compra, públicos de adições do carrinho, públicos de finalizações de compras, o que vai ajudar muito a gente a qualificar mais ainda o lead
e melhorar a nossa retenção. Então vocês percebem que o Google ele ajuda muito nessa ideia de flywheel, que é o nosso ciclo infinito de dinheiro, né, para o cliente. A gente adquire o cliente, né, a gente precisa achar uma forma de engajar esse cliente, reter esse cliente e monetizar novamente com esse cliente. Então você monetiza uma vez e depois monetiza novamente com a questão da retenção, com sistema de fidelização, com campanhas inteligentes, igual eu estou explicando para vocês aqui no Google Ads, e é uma importância muito grande em cima disso. No capítulo 27, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Google Meu Negócio e Google Maps, tá? Tudo integrado. Vamos iniciar pela questão do Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é a vitrine do seu estabelecimento, tá? É onde vai aparecer seu estabelecimento, é onde você vai colocar todas as suas informações, é onde vai ter as avaliações dos seus clientes lá dentro, né? E isso é muito importante para posicionamento de marca, posicionamento digital, né? E validação também dos seus clientes. Por quê? O que já aconteceu com meus clientes? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Teve um cliente meu que ele estava com o Google Meu Negócio muito ruim. E ele investia em tráfego pago, Meta Ads, Google Ads, ele investia em muita coisa, mas ele não vendia. E a gente estava tentando identificar esse gargalo de alguma forma e a gente não estava encontrando esse gargalo, né? E um dos principais gargalos é posicionamento digital. Quando o tráfego pago não dá certo, investimento não volta, está muito relacionado a isso. Posicionamento digital, posicionamento de marca, tá? Então a primeira coisa que a gente analisou foi o Instagram dele. O Instagram dele estava legal, porém o Google Meu Negócio dele estava muito ruim. As informações não batiam, as avaliações estavam negativas, né? A questão também dos horários não estavam corretos, igual eu falei para vocês, das informações. Não existia nenhum tipo de tag, palavra-chave dentro desse Google Meu Negócio. Ele estava com realmente um posicionamento digital muito ruim. Então o que a gente fez? A gente fez uma otimização desse Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio ele tem uma inteligência artificial, ele tem um algoritmo. Então, quando você aumenta a sua avaliação, a gente traz a sua avaliação para 5 estrelas, 4.5, 4.7, o ideal é 4.5 para cima, né? Para o Google Meu Negócio. A gente conseguindo trazer a sua avaliação ali para 4.5, 4.7, a gente consegue informar para o algoritmo que seu estabelecimento está preparado para receber muito cliente. Essa é a primeira coisa que o algoritmo identifica. O algoritmo ele fala bem assim, pô, o Instagram, o Google dele tá muito bonito, ele tem muita informação, tem foto, tem imagem 360, tem vídeo, ele é verificado. Então todas as informações é muito importante para o Google Meu Negócio entregar o seu estabelecimento para mais pessoas, entregar o seu produto para os clientes, né? Então com isso, o que isso tem a ver, o que está relacionado também ao Google Ads? Dentro do Google Meu Negócio, ele pode estar integrado com o seu Google Ads. Você consegue ter um investimento ali dentro também, uma campanha de reconhecimento, uma campanha ali para rotas, né? Igual eu falei para vocês ali com campanhas principais. Então, quando a gente roda essas campanhas de reconhecimento, campanhas de rotas, querendo ou não, a gente fortalece, a gente consegue integrar ao nosso Google Maps, né? O nosso Google Meu Negócio também. A gente consegue integrar e a gente consegue fortalecer mais ainda o nosso Google Meu Negócio, ter mais avaliações e com essas avaliações mais positivas, né? Mais positivas, a gente consegue entregar mais ainda o seu produto. Agora sobre o capítulo 28, eu vou falar um pouquinho sobre a campanha de display para delivery, tá? Como é que funciona a questão da campanha de display para delivery? A campanha de display, ela é como se fosse uma geração de demanda também, tá? Vamos supor que a gente esteja ali jogando algum jogo, vamos supor que você já jogou, não sei se vocês já chegaram a ver, né? Mas acontece muito comigo, eu coloco aqueles joguinhos da App Store e sempre aparece um anúncio. Então, a geração de demanda pode estar relacionado também a isso, tá? Existem vários tipos de posicionamentos dentro da questão da rede de display, beleza? Por exemplo, dentro do UOL, que é um site de pesquisa, que tem de futebol, de informações, política, o UOL, ele gera muita demanda para a gente de anúncio. Aparece várias demandas lá dentro. Então, com isso, dentro da campanha de geração de rede de display, a gente consegue, em vários sites, né? A gente consegue aparecer o nosso anúncio em vários sites. Isso ajuda muito a gente conseguir gerar mais reconhecimento novamente, a gente conseguir gerar mais conversões, mais fortalecimento de marca, mais avaliações positivas também no Google Ads. Então a rede de display ela ajuda muito mesmo no nosso fortalecimento de marca em geral, tá? E Renan, como é que funciona a questão das campanhas? Como que eu posso melhorar os resultados? Como é que funciona? Me conta aí um pouco melhor.
Diferentemente das campanhas de pesquisa, tem como você segmentar bem mais o público, tá? Existem 3 segmentações principais que eu vejo, tá? Que é pra gente utilizar ali dentro da campanha de rede de display. Uma delas é canais, então você consegue pegar canais do YouTube que está ligado ao seu nicho, né? Que seria ali nosso ramo alimentício. Então a gente pode pegar algo relacionado a, por exemplo, Jacan, Fogaça, que trabalha muito com restaurante, comida, que está muito ligado e envolvido a isso dentro do YouTube. Pessoas que seguem isso, né? Questão de comida, gostam de ver isso, né? E também a gente tem outras duas, que seria a questão da segmentação de público-alvo e palavras-chave. Palavras-chave, como eu falei para vocês, palavras-chave a gente coloca palavra-chave de correspondência exata, ampla e também correspondência de palavra-chave de frase, né? Porém, é algo ali que a gente pode utilizar mais amplo para início de campanha, tá? É uma correspondência de palavra-chave mais ampla. E conforme a campanha vai rodando, conforme eu passei para vocês, a gente vai atualizando essa campanha, vai deixando toda alinhada, toda certinha para a gente poder conseguir otimizar esses processos, tá? Com isso, qual é a última segmentação que a gente pode colocar? Que é a segmentação de público-alvo. A segmentação de público-alvo é realmente relacionada ali ao interesse. Aí a gente entra também na parte igual ali do Meta. Qual que é o nosso público-alvo? Amantes de pizza, né? Amantes de delivery, algo relacionado ali ao delivery, pedidos de comida online. Então, isso está muito ligado ao nosso público-alvo. Então, a gente trabalha muito com comportamentos, né? O público ali trabalhando muito com o delivery, aí o cliente pedindo delivery, o cliente pedindo comida online. Então, se a gente trabalhar muito com isso, a gente consegue afunilar, né? Pensa num funil. Um topo de funil tem muito lead qualificado. Se a gente segmenta essas pessoas, se a gente tira essas pessoas que não podem estar ali no topo de funil, eles não podem descer do topo de funil, a gente começa a qualificar nossos leads e converter mais também em cima disso, tá? Então, e relacionado à questão ali, vou contar uma história, né, pra vocês ali sobre a questão da rede display que teve ali com o meu cliente. A gente possui um cliente chamado Costela Brasília, tá? Inclusive o dono se chama Timóteo. E o que a gente pensou pra ele? A gente tava tendo um gargalo realmente de reconhecimento. A gente rodava um anúncio, né? Porém as pessoas não reconheciam. Falavam assim, caramba, onde que fica o Costela Brasília? Nunca ouvi falar. Então a gente precisava fortalecer isso como? Abrangendo bastante a questão do nosso canal de posicionamento, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi a questão de segmentação de canais no YouTube. Então a gente trabalhou muito com steakhouses, a gente colocou ali como exemplo dentro das segmentações a Urus, que é uma grande steakhouse de São Paulo. A gente também colocou ali como segmentações casas de carnes como a Pueblito, que tem aqui em Brasília, né? A gente também tem ali o Outback também, que está envolvido a isso. Então a gente trazendo as segmentações onde o comportamento do público tende a seguir isso, visualizar isso, a gente acaba conseguindo puxar esse público, gerar essa demanda para o cliente dentro da rede de display, dentro do wall, dentro dos jogos também, que acabam aparecendo também nossos anúncios, enfim, de forma geral. Com isso, novamente, a gente consegue qualificar o lead, a gente consegue afunilar o cliente dentro da nossa jornada e a gente consegue converter mais, a gente consegue reter mais também em cima disso, beleza? Agora falando um pouquinho sobre o capítulo 29, eu vim falar sobre estratégias do Google Ads ali, que a gente pode aumentar nossas reservas, aumentar nossas estratégias também de ligação, e é algo mais relacionado ali ao presencial, tá? Até rodízio também relacionado a isso. No Google Ads, no caso do Google Ads, não tem como a gente fazer uma campanha como se fosse de engajamento no Meta, né? Uma campanha ali direcionada para o WhatsApp. Existe uma forma, porém é a forma mais complicada e que não dá resultado, que é a campanha sem meta, tá? A gente consegue fazer dessa forma. Porém, existe uma forma diferente, mais profissional, fortalece mais a sua marca e gera mais credibilidade para o seu cliente na hora dele converter com você, seja na ligação ou numa reserva. O que seria interessante? Vamos lá. Já aconteceu isso também com um cliente nosso. Um desses nossos clientes também é a Pueblito, tá? Que é igual eu falei pra vocês no antigo capítulo, tá? Sobre a questão da casa de carnes, do Timóteo, enfim. Que acaba acontecendo na geração de demanda da rede display, das campanhas de rede display. Eu tinha falado isso pra vocês. E acabou acontecendo ali com a Pueblito. A Pueblito,
a gente estava pensando em aumentar as reservas dele, né? Até porque o foco dele é muito presencial, né? Isso é algo muito analítico. Você precisa analisar isso. Como que funciona a questão do presencial do seu cliente ou do seu delivery do cliente? O que converte mais? O que gera mais experiência? Com mais experiência, você gera mais fidelização. No caso da Pueblito, a gente entendeu que onde gerava mais retenção de cliente, mais fidelização, era no presencial. Então, a gente pensou, o que a gente pode fazer dentro do Google Ads que vai gerar mais reservas para ele? Landing pages. Então, a primeira coisa que a gente fez foi solicitar para a nossa equipe de tecnologia a gente aplicar uma landing page curta, persuasiva, que gera desejo também, que tenha fotos de comida, de pratos, algo bem bonito, padronizando com a identidade visual, o manual da marca do cliente, então com o logo, as cores, as paletas de cores, tudo que faça gerar credibilidade, aumento de fortalecimento de marca ali para o nosso cliente. Com a landing page, a gente pode colocar links, eventos de conversões ali dentro do nosso site, né, da nossa landing page. E uma delas a gente pode colocar o nosso link para o WhatsApp, que seria interessante até para a gente mensurar esses dados, a gente entender quantas pessoas estão vindo através desse link, né? E a gente pode colocar o link ali só para reservas também. Calma aí, não. Falei merda. Dentro da landing page, a gente pode ter ali 2 eventos de conversão que está ligado à nossa estratégia atual do capítulo, que é a estratégia de ligação e mensagem ali para o WhatsApp para a gente conseguir converter uma reserva. Então a gente consegue até mensurar esses dados, né? A gente consegue através do Google Tag Manager ali visualizar esses dados, então fica algo bem mais profissional, a gente consegue ter uma mensuração, uma metrificação desses dados, e a gente conseguindo visualizar, futuramente a gente consegue otimizar essas campanhas. Então dentro da landing page a gente pode ter ali 2 links de eventos de conversões, né, no caso, uma direcionada para o WhatsApp das reservas e outro ali direcionado para ligações telefônicas. Essas ligações telefônicas podem estar relacionadas ao delivery, pode estar relacionada ali também uma informação, uma pergunta, como reconhecimento também. Enfim, uma landing page gera mais profissionalismo, né? Uma landing page gera mais credibilidade. Então, por isso a importância da gente conseguir isso, tá? Quando a gente fez isso pro nosso cliente, que é a Pueblito, a gente fez uma campanha ali de pesquisa, né? Dentro dessa campanha de pesquisa, a gente utilizou palavras-chave relacionadas à reserva, relacionado a steak houses, né? Na região dele. Então, acaba que ele entra dentro da landing page e já sabe o que vai fazer. Já entra em contato, já liga, já marca uma reserva. Então, a gente consegue converter bem em cima disso através dessas campanhas. Então, uma campanha de pesquisa, ela é muito boa para isso. Hoje, as pessoas entram dentro do nosso estabelecimento, dentro do nosso Instagram, né? Mas às vezes ele quer entrar no Google para ver mais a sua credibilidade, ver mais a sua marca. Então, acaba que no Google Ads, se a gente traz uma landing page com uma campanha de pesquisa, gera mais credibilidade, conversão, gera mais reservas e gera mais ligações telefônicas. É o quê? Né, tranquilo, se tiver que refazer, a gente refaz. Mas qualquer coisa, ver se a gente consegue tirar o fundo. Tá de boa? Cara, mas é porque é foda, mano. Tipo assim, orçamento ideal para campanhas locais. Se liga, depois tu me envia o vídeo só bruto, eu edito qualquer coisa então. Mas porque tu não vai editar, né? Tu vai fazer um e-book, tu não vai editar. É videobook, audiobook, tirar o áudio e cortar bonitinho bem. E o e-book. Caralho. Tá, orçamento ideal para as campanhas locais. Perfeito. Agora no capítulo 30 eu vou falar sobre o orçamento ideal para a gente estar rodando essas campanhas, né? Negócios locais. É o seguinte, no Google Ads a gente não precisa muito para a gente investir. Diferentemente do Meta Ads, né? No Meta Ads, a gente, utilizando ali R$40 diários, a gente entende que a gente consegue ter um alcance grande de pessoas
e a gente consegue converter bem também em cima disso. No Google Ads, como é um lead mais qualificado, a pessoa pesquisa para ir atrás de você, você pode ter um investimento ali de R$ 25 diários. É quase a metade ali do investimento do Meta, tá? Então, o investimento, ele tá muito ligado a como você consegue alcançar e como que você consegue converter. No Meta, as pessoas, eles precisam visualizar o desejo. Não é você que pesquisa, não é o cliente que pesquisa no caso, né? O cliente ele não tem que pesquisar aquilo. Ele pode acabar entrando dentro do algoritmo do Instagram do cliente, enfim, pode acontecer. Mas acaba que no Meta, ele é um intruso, né? Ele acaba sendo um intruso. No Google, diferentemente, o cliente acaba pesquisando algo relacionado a você e aparece o seu anúncio ali, não sendo intruso. Então acaba que gera um lead ali mais qualificado pra gente, entende? Então o orçamento ideal atualmente é R$ 25 diários dentro do Google, né? Diferente do Meta que é 40, e a gente consegue trabalhar. Esse é o mínimo ideal pra gente trabalhar, tá? Dentro do nosso orçamento ali pros clientes. Então a gente consegue converter também bastante em cima disso. A gente consegue aquecer a campanha bem também com esse investimento, tá? E a gente consegue qualificar mais nosso lead e ter mais retenção em cima disso, que é muito importante, tá, pessoal? Outro ponto é, Renan, eu investi 25 no início e começou a dar muito resultado. Quanto que a gente tem que investir no próximo mês? Quanto que a gente tem que investir daqui 3 meses? Isso é algo que depende muito, tá? Depende muito por conta de resultado, mensuração desses resultados. Como que você consegue visualizar esses resultados também? Então vamos supor que o seu resultado ele tá muito bom. Você está tendo um ROI médio ali de 10x. É um ROI muito top mesmo. Como que você vai otimizar essa campanha? Como que você vai otimizar também esse orçamento? Se a gente teve um ROI de 10 em um mês, no próximo mês, o interessante é sempre a gente aumentar ali 50% desse valor. A gente sempre vai aumentando 50% desse valor até a gente chegar num investimento ideal ali, onde a campanha vai estagnar e a gente vai precisar otimizar essa campanha até atualizar o orçamento de novo, tá? Então vamos supor que o seu cliente ele invista ali R$ 25. E eu entendo que no próximo mês, se a gente teve um investimento ali de R$ 25 diários e a gente tem que ter um aumento ali de mais ou menos 50% com base no investimento que a gente está tendo, no próximo mês a gente investe em torno ali de R$ 37, R$ 38 para a gente conseguindo melhorar esses resultados. A gente pode até arredondar para 40, tá? Esse investimento. Até porque não vai fazer uma diferença tão grande. Então, a ideia dessa questão desse investimento está muito ligado mesmo realmente a aquecimento de BM. Não adianta você colocar R$ 1.000 para gastar no dia numa campanha se você não tem contingência, se você não tem um anúncio bom, se você não tem um público conquistado, se você não tem um market share ideal, você não tem um público-alvo ideal ainda em mente. Então, assim, não tem como você tacar dinheiro dentro do gerenciador de anúncios se você não sabe para quem você vai direcionar. Isso acaba que você perde dinheiro, você aumenta o seu CAC, você aumenta todos os seus custos dentro da operação e você acaba perdendo dinheiro, perdendo cliente e você perdendo fidelização desses clientes. O que no final de tudo acarreta num desequilíbrio dentro da sua operação e possivelmente tem chances assim de você continuar fazendo esses pontos negativos, né? Você acabar falindo, perdendo ali uma boa parte da sua operação. Agora no capítulo 31 eu vou falar para vocês sobre palavra-chave, correspondência de palavra-chave que chama a atenção dos nossos clientes para vir para o nosso restaurante. E como é que funciona? Igual eu expliquei nos últimos capítulos, que eu estava explicando também no nosso módulo, a palavra-chave está muito relacionado também, é igual o interesse do Meta, é igual o nosso direcionamento detalhado do Meta. O que o cliente pesquisa ali vai aparecer o nosso estabelecimento. Claro, a gente ganhando no leilão, a gente segmentando para o nosso público-alvo também, o certo, a gente vai aparecer mais para o nosso cliente, tá? E hoje, pessoal, eu tinha falado para vocês que a gente utiliza principalmente duas palavras-chave correspondentes palavras-chave, que é a exata e a correspondente palavra-chave ampla, tá bom? Porém, existem 3, só que a gente não utiliza essa terceira porque é algo que não dá muito resultado, é algo que a gente já implementou e não dá muito resultado para nossos clientes, tá? Na correspondente palavra-chave ampla, a ampla serve para realmente a gente conseguir aquecer a campanha, né? A gente conseguindo aquecer a campanha ali, a gente consegue gerar mais leads. A gente conseguindo gerar mais leads, a gente tem a probabilidade de ter mais conversões. Na correspondência de palavra-chave exata, é aquilo que exatamente o cliente pesquisar da gente. Então a gente consegue qualificar mais o lead, a gente pode acabar aumentando um pouquinho mais o CAC
mas se a gente aumenta um pouco mais o CAC, a gente consegue converter mais em cima disso, a gente consegue qualificar mais o lead ali em cima disso, tá? Em relação à questão da palavra-chave em frase, ela é praticamente igual ali à questão da correspondência de palavra-chave exata também. A diferença é que quando a gente vai segmentar lá dentro do Google Ads, né, as palavras-chave, a ampla a gente não precisa colocar nenhum tipo de caractere especial. Na questão da palavra-chave exata, a gente tem que colocar entre chaves. E na correspondência de palavra-chave frase, a gente tem que colocar entre aspas, né? Entre aspas. Então a gente colocando ali entre aspas, a gente consegue ativar essa correspondência. E ela serve praticamente, ela tem a mesma função ali da correspondência de palavra-chave exata. É exatamente ali o que o cliente for pesquisar, a gente vai aparecer um anúncio para você. A gente não utiliza muito essa correspondência porque é algo que não está dando muito resultado para a gente. Então a gente sempre segmenta ali para palavras-chave exatas e amplas, que é o que a gente consegue ali aquecer a campanha, qualificar nosso lead, com a ampla diminuir nosso CAC, com a exata converter mais também e conseguir mais retenção em cima disso. E aí, pessoal, agora eu vou falar para vocês, depois de explicar tudo certinho o que palavra-chave funciona, como que elas funcionam, né? Eu vou falar para vocês exemplos de palavra-chave para a gente utilizar numa pizzaria ou numa hamburgueria, para a gente conseguir chamar a atenção dos clientes e também a gente conseguir converter em cima disso, tá? No caso, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um cliente meu. A gente na News, a gente fez três campanhas. Uma campanha de institucional, uma campanha de concorrentes e outra campanha de produto. A gente fez essas 3 campanhas para a gente conseguir brincar com as palavras-chave, brincar entre aspas, né? Então, como que a gente brincou com essas palavras-chave? Na questão do institucional, na campanha institucional, é muito relacionado à empresa. É nome realmente da empresa, é tudo relacionado à empresa, nome da empresa. Então a gente utilizava palavras-chave mais amplas. Então, News Pizzaria, a gente colocava pizzaria perto de mim, a melhor pizzaria da região, a melhor pizzaria de Curitiba, e a gente colocava ela mais ampla. Ela serve para ser um pouco mais ampla, para a gente conseguir abranger um pouco mais de cliente e a gente converter mais em cima disso, entende? Na questão da campanha de produto, a gente já começa a utilizar palavras-chave mais exatas. Por quê? Se a gente for muito amplo nas palavras-chave de produto, que está muito relacionado ao que a gente vende, então pizza de chocolate, pizza de calabresa, combos, enfim, todas essas palavras-chave, se a gente começar a trabalhar com esse estilo de palavra-chave muito ampla, ela vai estar relacionada a várias pizzarias mesmo. Acaba que fica muito, muito amplo. Se a gente começa a colocar exato para o objetivo que a gente quer, né, que no caso é comprar no nosso cardápio digital, na News Pizzaria, se a gente coloca palavras-chave, palavras de correspondência-chave ali exatas para pizza chocolate com borda, combo promocional na News Pizzaria, pizza de calabresa, comportamento também. Se a gente segmentasse um público-alvo ali também para públicos que gostam de promoções, algo relacionado a isso, a gente vai conseguir qualificar mais o lead, não vai ser algo muito amplo e a gente vai conseguir gerar mais conversões em cima disso, tá? Na questão da campanha de concorrente, a gente pode trabalhar tanto amplo quanto exato. O ideal é trabalhar com exato. Por quê? A gente vai estar colocando as palavras-chave de correspondência exatas para os concorrentes. Quando o cliente pesquisar um concorrente, aparecer a gente. Então vamos supor que, assim, acabam que eles vão ter concorrentes que vão ser maiores que os estabelecimentos que a gente está tendo, que a gente possui na Alfa. E é normal, entende? Então, quando a gente utiliza essas palavras-chave, é para a gente roubar os clientes deles, né? A gente faz ali antes um estudo de benchmark, né? A gente entende um pouquinho melhor ali o comportamento do público deles, né? Do nosso concorrente, e a gente rouba tudo, traz tudo para a gente, né? Então, nas palavras-chave, vou dar um exemplo, uns concorrentes da News. Tem a Pepperito, tem a Domino's de Curitiba, tem a Pizza Hut, são tudo concorrentes diretos também ali da News, porque ficam perto, fica próximo do estabelecimento dele, tá ligado ao mesmo ramo alimentício, mesmo nicho. Então acaba que a gente precisa utilizar palavras-chave mais exatas, porque são palavras-chave ali que são muito pesquisadas pelo fato que o cliente é maior do que o nosso cliente. E a gente precisa roubar esses clientes de alguma forma.
Porque, querendo ou não, chega uma hora que estagna, né? Essas empresas grandes estagnam, a gente já sabe como é que funciona o sabor delas, a gente já comeu há bastante tempo, bastante vezes. Então a gente utiliza essas campanhas para ser realmente algo inovador, algo diferente. Então a campanha de palavra-chave correspondência exata relacionado aos concorrentes serve dessa forma e ajuda também a gente dessa forma. Então, só para recapitular, a gente trabalha com campanhas institucionais, com palavras-chave de pizzaria perto de mim, News Pizzaria, que é o nome do estabelecimento, a melhor pizzaria da região, a melhor pizzaria de Curitiba, igual o da News. No caso ali da campanha de concorrente, a gente coloca literalmente o nome do concorrente. Então, nosso concorrente direto, o concorrente direto que você tiver, tá? No caso da News, tem a Pepperito, tem a Pizza Hut, tem a Dom Mano, né? Tem a Domino's também. Então, tem tudo relacionado aos seus concorrentes. A de produto é, de fato, correspondência de palavra-chave também exata relacionada aos produtos do seu estabelecimento. Então, pizza de chocolate, promoções, comportamento, segmentação de público-alvo, né? Pessoas que gostam de promoções, pessoas que compram ali pizza de chocolate, pizza doce, pizza de calabresa, pizza de sal, né? Então, a gente colocando isso de forma exata, a gente consegue aparecer mais para o nosso cliente e a gente consegue também converter em cima disso. Agora, no capítulo 32, eu vou falar um pouquinho sobre otimização de relatórios e ajustando campanhas, tá? Vamos iniciar pelos ajustes de campanhas. Igual eu falei para vocês nos antigos capítulos. A gente precisa organizar nossas campanhas, a gente precisa entender e trabalhar na estratégia das nossas campanhas, onde a gente precisa achar um campeão, uma campanha campeã. Por isso que a gente trabalha 3 estilos de campanhas, que é uma campanha de concorrente, uma campanha de produto e uma campanha institucional. A gente encontrando ali onde o nosso público-alvo performa mais, a gente pega essa campanha campeã, investe mais nela e permanece o investimento nela. Então você vai conseguir ter uma organização melhor, você vai conseguir ter uma identificação melhor sobre essas campanhas e você vai conseguir melhorar a qualidade do seu anúncio, tá? Não é interessante você ter inúmeras campanhas dentro do Google Ads, porque pode dar uma divergência de público, né? Também no Meta Ads acontece isso. O interessante é você ser bem objetivo e claro para a inteligência do Google, beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como que a gente pode deixar mais organizado possível também as campanhas. Após a gente achar a campanha campeã, após a gente ajustar as campanhas tudo certinho da forma que a gente quiser, a gente precisa colocar nomenclaturas, né? Então, para você ajustar, deixar de forma organizada essas 3 campanhas, coloque objetivo, que é vendas, posicionamento, para onde que vai, né, os leads, ou seja, a gente pode colocar ali vendas, campanha de vendas com posicionamento de pesquisa, cardápio digital e o investimento que você vai colocar, tá? Essas nomenclaturas ajudam muito você se organizar e você ajustar as campanhas, que é como a gente está no capítulo agora que a gente está conversando, né? Então, a gente conseguindo ter essa boa organização, a gente consegue separar, analisar métricas também, né? Analisar resultados e não se perder ao longo do caminho para você não ter nenhum tipo de gargalo com o seu cliente, né? Uma coisa que aconteceu uma vez, né, comigo, eu tinha um gestor de tráfego que ele não tinha uma boa organização de nomenclatura. Então a gente não sabia qual era a campanha que a gente estava rodando, a gente não sabia se tinha que reativar alguma campanha através da nomenclatura, através do investimento. Então, essas ideias servem muito para, quando você tiver inúmeras campanhas que foram desativadas, inúmeras campanhas que já foram criadas, você identificar e você ajustar qual é a campanha correta que você tem que reativar, qual é a campanha correta que você precisa otimizar. Então, essa é a importância de a gente ter o ajuste de campanhas, tá? E agora, falando um pouquinho mais sobre otimização de relatórios, está muito relacionado à pré-definição. O Google, ele tem uma pré-definição apenas de performance, né? Então, ele entrega ali pra gente um relatório de CPC, impressões, cliques no link, custo, taxa de clique. Ele entrega pra gente ali uma parcela de impressão, né? Uma parcela de efetivação dessas pesquisas. E ele não entrega pra gente relatórios concretos de eventos de conversão. Então, quantas compras que obtiveram, né? Qual foi o valor dessas compras. Então, o que a gente precisa fazer quando esse tipo de situação acontece?
a gente precisa ter o Google Tag Manager, né, que é o famoso GTM. Dentro do GTM, a gente consegue puxar um código, linkar dentro do nosso cardápio digital e a gente começar a criar tags. Essas tags são eventos de conversões ali, que depois a gente consegue integrar com o cardápio digital, integrar com o Google Ads, integrar com o Google Analytics. A gente integrando com o Google Ads, a gente pode criar conversões personalizadas. A gente criando conversões personalizadas, seja sendo ela de purchase, sendo ela de add to cart, sendo ela de begin checkout, a gente consegue fazer relatórios personalizados, né? Otimizações de relatórios. Então aquele relatório feio porque não entrega tudo que a gente precisa, vai acabar. A gente vai começar a melhorar o nosso relatório, vai gerar um profissionalismo em cima disso, a gente vai entregar mais credibilidade para o nosso cliente, a gente vai gerar mais informação para o nosso cliente, e a gente conseguindo gerar mais informação para o nosso cliente, a gente vai conseguir otimizar mais a campanha e gerar mais resultado, tá? Então a importância dentro da otimização de relatório está ligada a isso. A gente precisa sair um pouco da pré-definição do Google de relatório, que está assim, muito básico, muito homens das cavernas, né? E a gente começar a trazer por algo mais atual, onde a gente consiga analisar eventos de conversão, analisar valor de compras, valor de adições do carrinho, valor de itens, valor de tudo, para a gente poder otimizar e converter em cima disso novamente.